Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Só metade da igreja deu glória a Deus. Estou preocupado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos já puderam perceber a presença de Deus neste lugar? Amém. Deus faz presente neste lugar. Eu creio. Amém, irmãos aí de cima? Amém? Amém. Glória a Deus. Gosto de ouvir os irmãos aí de cima. Vamos orar, amém, acerca da palavra. Eu queria que você orasse, você pedisse para o Senhor ministrar de forma pessoal no seu coração essa noite. Amém? Erga sua voz, comece a orar, peça para Deus ministrar no seu coração, falar com discernimento, sabedoria, com a palavra revelada. Você pode orar, irmão, você tem liberdade, erga sua voz e falar: vem, Senhor, nessa hora. Exponha o Senhor o desejo do seu coração, exponha o Senhor para que a sua motivação. Por que você veio fazer aqui? Oh Senhor Jesus, estamos à tua presença nessa hora. Já podemos perceber a ação do Senhor neste local, se movendo, ministrando aos nossos corações. E nessa hora, Deus, nós queremos te pedir, te clamar, Senhor. O Senhor venha ministrar sobre nós de forma pessoal, de forma personalizada, em cada coração. Nós viemos, ó Deus, nessa hora, Deus, nos alimentar da verdade do Senhor. Nessa hora, Deus, mentes sejam iluminadas, corações sejam incendiados, e que nossa vida seja transformada pela sua poderosa palavra. Anulamos nessa hora, Deus, toda resistência da carne. Declaramos em nome de Jesus, caia por terra, ó Deus, toda resistência maligna. E declaramos: o Senhor tem liberdade neste local. Em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Repita assim comigo: Senhor Jesus, tem liberdade no meu coração. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui essa noite, irmãos. Nos outros cultos eu pude, né, o pastor Júnior caiu de bicicleta, eu pude falar, né, que ele não estava aqui no culto. Agora à noite ele fez um esforço para estar aqui. Glória a Deus. Pastor, eu quero dizer em nome da igreja, a gente ama muito, tá? Não faz isso mais, não. A gente fica preocupado demais. Nossa, você ainda tem que cuidar muito da gente. Vai ter que aturar a gente muitos anos ainda, pastor. Amém. Estou muito feliz mesmo, assim, não pelo que o pastor caiu de bicicleta, mas por ele estar aqui. Amém. Mas estou feliz mesmo que Deus tem feito, falar dos nossos corações. Eu creio, o teu pastor, quando ele falou que era para ministrar, ele falou assim: ó, Deus gerar uma palavra no seu coração. E de fato Deus já tinha gerado uma palavra no meu coração algumas semanas atrás. Eu quero compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, eu quero dizer que hoje é uma noite de renovo. Amém? Amém. Só para quem crê nisso. Eu creio que hoje é a noite de renovo. Amém? Amém. Amém. Então se você crê, você vai até sentar direito nessa cadeira, você vai estar atento à palavra de Deus. Desde a época da escolinha, né, Guilherme? A gente olha lá e fala: ó, vencedor olha nos olhos. Então, você já atenta à palavra de Deus, não por causa de mim, né, mas por causa do que ela pode produzir em você essa noite. O que ela pode fazer na sua vida essa noite. E a palavra de Deus diz que ela é mais... A palavra ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar as motivações, os pensamentos e produzir em você vida. Mas para isso você tem que estar atento à palavra de Deus. Seu coração tem que estar sedento como de alguém que vai comer uma lasanha assim bem temperada, um copo gelado de Coca-Cola, um suco de laranja bem geladinho, se você não gostar de refrigerante. Mas eu espero que Deus gere isso no seu coração nessa hora, ou sei lá qual comida que você gosta, mas seu coração seja como alguém que está faminto pela palavra de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos, e o tema da palavra é: saia do poço. Diga comigo: eu vou sair do poço. Fala para o seu irmão: você vai sair do poço. Amém? Então qual que é o tema da palavra? Saia do poço. Então você vai abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, verso 1. Amém. Vamos ler, irmãos? Primeiro livro da Bíblia aí, fácil de encontrar, né? Amém. Vamos
Vamos fazer um combinado antes da gente ler? Fazer um combinado que hoje a gente vai dedicar atenção máxima à palavra. Amém? Ninguém te distrai, ninguém conversa com você, ninguém mexe no celular. Você vai ter atenção total à palavra. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Então vamos lá. Gênesis 37, verso 1 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Verso 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho quando o contou a seus irmãos. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 18, vamos lá para o verso 18, diz: Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo, esses os irmãos de José. Agora você vai pular lá para o verso 23. Presta atenção nesse verso. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa que ele tinha ganhado do pai dele, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Amém, irmãos? Então essa é a história de José. Eu acredito que a maior parte sabe, né? A história de José começou com ele sendo um dos filhos mais amados do pai dele. Então o filho preferido. Aí Jacó, depois seu nome mudado para Israel, pegou José, deu uma túnica longa para ele, e os irmãos já ficaram enciumados, né? Como se minha mãe olhasse para mim e falasse: não, Zé, eu vou te dar um presente muito grande desde pequeno, e desse nada para os demais irmãos. Os outros irmãos acharam ruim, mas eles não somente acharam ruim, eles passaram a odiar José. Eles passaram a odiar José a ponto de querer matá-lo. Um dia eles planejaram matá-lo e um dos irmãos falou: não vamos matar não, para tentar amenizar a coisa, porque ele era contra. Vamos derramar sangue do nosso irmão não, vamos jogar ele dentro de um poço. E jogaram ele dentro desse poço que estava vazio e sem água. O que isso tem a ver? O que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com você? Você que está em cima também. O que tem a ver com a gente como igreja? Irmãos, talvez você como eu já tenha vivido um momento assim, onde você acorda, né? Um dia antes está tudo bem, está tudo ok, família legal, casamento legal, né? Vida financeira top, né? Relacionamento na igreja, nos seus amigos, faculdade, está tudo legal. Aí um belo dia você acorda e a casa caiu. Um belo dia você acorda e você está onde? No poço. Te jogaram no poço. Às vezes pessoas mais próximas de você podem ter te jogado lá. O que o poço significa aqui nesse contexto? Vai significar o deserto. Irmãos, todos nós temos uma hora que iremos passar pelo deserto. Nós não estamos isentos de lutas. O cristão não está isento de adversidades, de tribulações. Todos nós vamos passar por isso um dia. Talvez você esteja passando por um momento de doença, onde você foi diagnosticado ou diagnosticado com uma doença que talvez aos olhos humanos não tenha cura. Talvez é no seu casamento. Nossa, meu casamento está só na aparência, mas por trás está destruído. Meu casamento está no poço, está no fundo do poço. Talvez seja a sua vida espiritual. Eu quero dizer, onde você tem uma necessidade? Onde é que você está no poço? Onde é que a sua vida está no poço? Onde que você precisa de uma intervenção de Deus para te dar a mão e falar: Senhor, me tira daqui essa noite. Irmãos, todos nós, um dia ou outro, uma hora ou outra, talvez a sua seja hoje, nós vamos ter momentos de dificuldade. Você vai abrir a sua Bíblia comigo? Em João capítulo 16.
verso 33, esse é um versículo que eu gosto bastante. João capítulo 16, verso 33. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Se você quiser anotar também. João 16, 33, Jesus está dizendo. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o que, meus irmãos? Aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Então, irmãos, Jesus aqui te faz uma promessa. Olha que promessa legal que Jesus te faz. No mundo você vai ter problema, adversidade, angústia. Olha que legal, já pensou Jesus virando para você? Você, como cristão, vai ter aflição. Mas toda aflição, irmãos, tem um propósito. Há um propósito de Deus de produzir aflição na nossa vida. Sabe qual é o propósito de Deus? É forjar em você, forjar em mim o caráter de Cristo. A vontade do Senhor é que depois de passar pela aflição, nós não sejamos mais os mesmos, mas sejamos transformados, mudados pelo Senhor. Então o Senhor te promete: você vai ter aflição, você vai ter dificuldade. É interessante nesse contexto aqui, João 16, pouco João 17, Jesus vai fazer 3 orações. Ele está, irmãos, imagina uma pessoa antes de morrer. A pessoa vai morrer, ela sabe que ela vai morrer, e ela te chama e vai te falar algo. Ela vai te falar talvez as palavras mais importantes da vida dela, não é verdade? Não vai falar qualquer coisa, não, vai torcer para o Vila Nova, que o Vila Nova, não, nada disso, não mesmo. Vai falar uma coisa muito importante. Então Jesus aqui, em João 16, os discípulos estavam até tristes, e Jesus está tentando consolar eles. Eu acho interessante, Jesus consola eles falando: no mundo vocês vão ter aflições, mas depois ele fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu não sei o que você está passando, qual que é o seu problema, mas o Senhor também tem uma promessa positiva para você. Ele venceu o mundo, e agora Jesus habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Agora você tem toda a capacidade de vencer o mundo também. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo agora habita em você, e agora você é capaz de passar pelas adversidades. E Jesus fala para que em mim você tenha paz. Irmãos, ser crente é um negócio muito doido, né? Como é que você consegue ter paz num momento difícil? Irmãos, é só através do Espírito Santo. Talvez o mundo nunca vai conseguir te entender, sabe por quê? Você não é entendível, você tem o Espírito Santo. Você agora é capaz de passar pelas adversidades e ter paz no seu espírito. Você é capaz de passar lutas na sua casa e ter paz. Você é capaz de passar pressões na sua vida profissional e ter paz no seu interior. E as pessoas, você pode ter certeza, vão olhar para você e falar assim: o que é isso, Paulo Júnior? Como é que você dá conta de lidar com um problema desse? Você não tem a paz que habita em mim. É o Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer Jesus pela paz que habita em você. Elas vão reconhecer porque você é um cara esparolado, que quebra tudo, que requer os seus direitos. As pessoas vão reconhecer Jesus na sua vida através da paz. Mas, irmãos, não vai ser fácil. Vai ter aflições. Vai ter aflição, vai ter momento de poço. Momento que você vai ter... Eu perguntei na Rede Jovens esses dias. Interessante, eu perguntei: quem aqui, me respondam vocês, quem aqui já teve um momento do chega, do basta na sua vida? Qualquer coisa, a área da sua vida. Falou: cara, basta. O negócio vai acabar. Só um irmão. Amém, irmão, por você. Irmãos, tem uma hora da sua vida que você tem que falar: chega, chega. E meter a mão na... Até eu falei, brinquei com os meninos. Se Adão tivesse dado um momento do chega, na hora que ele viu a serpente, ele tinha feito sopa de serpente picada. Assim, o que essa cobra está barulhando a minha esposa, está mentindo para a minha mulher? Sabe, irmãos?
Às vezes nós precisamos desse momento da nossa vida e falar: Deus, eu preciso sair dessa posição espiritual medíocre. Eu preciso sair dessa posição onde que eu estou na minha família. Irmãos, o Senhor veio para nos dar vida e dar vida em abundância. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: Deus tem vida abundante para você. Fala para ele em todas as áreas. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu creio nisso. Nós não precisamos nos conformar com a vida medíocre. O Senhor tem o melhor para você. Mas não significa que você é um cristão intocável. Ninguém cresce, irmãos, ladeira abaixo. Você cresce, sabe como? Ladeira acima, é subindo, é escalando, é fazendo força. Fala assim: eu não dou conta, mas eu vou até o fim. Eu creio que a vontade do Senhor esses dias forjar em nós esse caráter, irmãos. Sabe, a vontade do Senhor não é ter filhos mimados. O que é um crente mimado? É um crente que, quando está tudo bem, glória a Deus. Quando está tudo mal, não quer ver ninguém. Mas o Senhor disse: nós teremos aflições. E nós precisamos, irmãos, buscar no Senhor força para passar essas aflições. Talvez você esteja aqui e você fala: cara, eu não estou conseguindo nem andar. Como é que você está falando isso para mim? Não estou conseguindo caminhar na minha fé, não estou conseguindo ir em célula, não estou conseguindo ter um relacionamento familiar. Eu quero te perguntar algo, olhe para mim. Você está vivendo algo assim? Você precisa de um milagre hoje? Você precisa de uma intervenção de Deus hoje na área de sua vida? Se você, irmãos, desejar, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer no Senhor essa noite, Ele pode fazer um milagre no seu interior, porque nós estamos servindo um Deus que é todo poderoso, um Deus que te sustenta nas suas fraquezas, é o Deus que nos fortalece no momento que a gente se sente fraco, no momento que a gente não vai arrastado, mas eu vou. Consigo orar, mas eu vou orar assim mesmo, vou orar nem que seja 10, 20 minutos, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer, eu vou perseverar. O Senhor quer forjar em nós esse caráter, porque Deus não quer filhos mimados, que só vem aqui, come e vai embora, come e vai embora. O Senhor quer te fortalecer para você ser um cristão relevante na sua escola, alguém que tem expressão de Deus, do caráter de Cristo. Mas nós precisamos saber, a vida cristã não é só um mar de rosas, irmãos. Deus vai te trazer lutas. Interessante, falei no outro culto de um testemunho de um pastor que eu lembrei, da China comunista. Na China comunista eles não podem pregar o evangelho publicamente, que eles são mortos. Quem sabe disso aí, amém? Então muita gente sabe. Então um pastor estava contando que quando um cristão se converte lá na igreja subterrânea, eles fazem festas, e as festas duram muitas horas. É festa de verdade, irmãos. E quando um cristão morre, sabe o que eles fazem? Eles não choram, eles fazem festa. Eles fazem festa. Ele fala: cara, aquele cara morreu por causa de Jesus Cristo. Imagina o galardão que ele vai ter. Vamos celebrar a morte dele. Está sendo perseguido. Irmão, se você veio a Jesus Cristo, você pode assinar uma coisa, pode escrever uma coisa: você vai sofrer perseguição uma hora. Se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Se você não está sendo perseguido no seu serviço, na sua escola, tem alguma coisa errada. Começa a orar lá no seu serviço, começa a orar na sua escola. Uma hora alguém vai se levantar e vai falar: vai ser algum enviado do diabo lá tentando resistir à obra de Deus. Irmão, ser cristão, a gente vai passar necessidade muitas vezes. Desculpa, eu não vim aqui para te animar muito hoje. Eu quero te falar, mas o Senhor, irmãos, vai produzir em você imagem e semelhança dele. Onde você passar, as pessoas vão te reconhecer como verdadeiro cristão. Um jovem na sua escola. Quantos aqui estudam no Edmundo Rocha aí? Aleluia, lá dentro do Edmundo Rocha, no Solon Amaral, tem alguém? Levanta a mão aí, Lohane. Amém. Quantos aqui estão fazendo faculdade? Amém? Levanta a sua mão bem alto. Deus vai te usar dentro da sua faculdade. Quantos aqui estão trabalhando? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deus vai te usar dentro do seu trabalho. Se você não tiver empregado, Deus vai te arrumar um emprego. Em nome de Jesus. Eu quero citar 4 coisas que acontecem quando nós estamos passando por um deserto, momento de poço. Primeira coisa que pode acontecer: autoacusação.
Autoacusação. O diabo enviar sobre você uma seta de acusação, de condenação. O que é isso? O Senhor nos promete que vai ter aflições. Aí quando você está passando necessidade, talvez lá dentro da sua casa, aí o diabo tenta te lembrar. Lembrar não, ele te acusa. Te lembra não, que ele é acusador, ele é enganador. O diabo é aproveitador, irmãos. Ele fala, você está em pecado. Você está em pecado, você está fazendo tudo errado. E ele começa a te acusar, jogar setas de acusação, palavras de acusação sobre você. Só que o diabo ele não fala do jeito que eu estou te falando. Não fala de jeito. O diabo ele sussurra aos nossos ouvidos, irmãos, com setas. No ouvido, ele fala no ouvido do Marcos Paulo: nossa, eu estou em pecado. Eu estou fazendo tudo errado. Eu não presto. Não faço nada certo. E o Marcos Paulo começa a falar aquelas mesmas palavras. E você começa a repetir essas mesmas palavras. E quando você está repetindo isso, na verdade só está reproduzindo aquilo que Satanás já falou no seu ouvido. O que é isso? Seta de acusação, de condenação. Então o diabo, se ele falar para você abertamente assim, sabe, você vai identificar na hora, mas ele vai te sussurrando. É como ele fez com Eva no jardim, vai se aproximando aos poucos. Então, irmãos, eu quero desafiar você. Todas as vezes que você ouvir o diabo tentando te acusar, lembra ele de Romanos capítulo 8, verso 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você pode dizer glória a Deus. Não há nenhuma acusação. Não há acusação. Está passando um momento difícil. O Senhor está com você. Sabe por quê? Porque Ele disse para você que nunca vai te desamparar. Nunca vai te deixar. E nunca no hebraico, no grego, no chinês, no japonês significa, sabe o quê? Nunca. Nunca Ele vai te deixar. Isso significa que você está passando um momento de bonança, de prosperidade, aleluia, glória a Deus. Ele está com você. Você está na pobreza, está comendo o último mistura, né? O último bife. Não tem dinheiro para nada. Deus está com você. Está lá celebrando vitória, alegre, contente, soltando foguete. Deus está com você. Está triste, Ele está com você também. Agora você não sabe disso, eu vou te falar outra coisa. Se você está em santidade, caminhando reto com o Senhor, Ele está com você. Agora olha para cá. Se você pecou, Ele está com você também. Ele não vai te deixar porque você pecou. Você entende que você tem um Deus que cuida de você? Você entende que você tem um Deus que não vai te deixar? Não interessa o que você faz, deixa de fazer, pensou, deixa de pensar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Porque Ele é seu pai. Não tem como o pai deixar o filho. Ele é um bom pai. Não tem como, irmãos. Porque nós choramos. E por que nós desesperamos no momento de luta? Se nós temos um pai que cuida de nós. Por quê? O Senhor está nos chamando hoje a gente confiar nele. Sabe, não aceite a acusação do diabo na sua mente. Não aceite na sua vida. Você não é o que você acha que é. Você não é o que as pessoas acham de você. Você é o que a palavra diz que você é. Você é filho, você é mais que vencedor. Você pode dizer glória a Deus. Você tem que testificar do seu espírito, irmãos. Segunda coisa que o diabo faz é jogar em nós um sentimento de autopiedade. O que é autopiedade? Autocomiseração é parecida com a autoacusação, mas não é. Autopiedade é aquela pessoa que se sente coitadinha, o patinho feio. Isso é do diabo, irmãos, não é de Deus. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso não é de Deus. Se você sente assim, eu quero dizer, esse sentimento é maligno. Você não tem um pai coitadinho. E o pai coitadinho não tem filhos coitadinhos. Se o pai não é coitadinho, ele não tem filhos coitadinhos. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, em meio às adversidades, não fique olhando para o céu e falando: ai, como eu sofro. Que mundo injusto. O Brasil está em crise. Não se fica se vitimizando não, irmãos. Levanta as mãos para o céu e dê graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. É fácil dar graça no momento bom? É. Graças a Deus. É fácil dar graça no momento ruim? Não é. Não é, pastor? É difícil dar graça quando cai de bicicleta? É difícil, irmãos. Quando você vai na conta bancária não tem nada, só dívida. É difícil. Mas o Senhor diz: em tudo dai graças.
O Senhor não quer um bando de filhos coitadinhos, o Senhor quer um bando de filhos vitoriosos e cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Terceira coisa que o diabo ataca, que ele usa: seta de incredulidade. O pastor já ministrou sobre isso aqui. O diabo, ele joga em você seta de incredulidade. As setas do diabo, irmãos, são como flechas incendiadas, são os dardos inflamados do maligno. Aí em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, é contra demônios, contra Satanás e sua turma. Então, irmãos, veja bem, o diabo, ele sempre vai lançar em você uma seta de incredulidade, um pensamento de incredulidade. O que é isso? Como isso funciona? Por exemplo, você sai daqui hoje, Deus libera uma palavra dele sobre a sua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de vida. Você sai aqui cheio do Espírito Santo. Aí o diabo ali na porta fala: não, esse negócio vai dar certo com você não é para você não. Sua vida vai continuar esse marasmo que está. Não, desiste. Não, isso é só lá dentro do culto. Você vai sair da porta para fora, vai vir a mesma tristeza, angústia. E o diabo começa a mentir acerca do que Deus já disse. Na prática, veja bem como isso é. Vou dar um exemplo bíblico disso. O Senhor falou para Adão e Eva não comer comer de todas as árvores do jardim. Mas ele disse: dessa árvore você não vai comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então Deus deu uma palavra. É uma palavra de fé. Na verdade, Adão e Eva deveriam olhar para aquela palavra e aplicar a fé. Eu creio. O Pai disse, eu creio. Aí veio Satanás, que é mentiroso, é enganador, que é corrupto. Falou o que para ela? Não, ele falou para você isso? Não, deixa eu te falar. Pode comer, seus olhos vão ser abertos. É certo que não morrereis. Olha a palavra de incredulidade, irmãos. É certo que não morrereis. Traduzindo a linguagem de hoje, dá nada. Pode comer. Seus olhos vão ser abertos. Talvez, irmãos, Deus tenha falado para você, filho, e muitos jovens escutam. Eu já passei dos 30, estou nos 30 ainda, posso falar. Filhos, a sua mãe fala de jeito: não faz isso não, filho. Não envolve com quem usa droga não fica andando com esse povo não. Porque aí você vai estar andando com esse pessoal, uma hora você vai estar usando droga. Uma hora você vai estar fazendo o que essas meninas fazem. Aí ela manda uma palavra, libera uma palavra sobre você. Aí seus amigos lançam a palavra de incredulidade. Não, chega aí, não dá nada não, sua mãe. Está vendo? A seta de incredulidade, tentando minar a palavra da sua mãe. Agora imagina, qual palavra que tem mais valor? A palavra da sua mãe. A palavra de Deus. Quem te ama mais? Galerinha aí, gosto muito da galerinha de cima, senta em cima direto. Irmãos, creia na palavra de Deus. Não caia nas falácias do diabo. Às vezes você já está passando um momento difícil na sua casa. Se você envolver com pessoas enviadas pelo diabo, desculpa até a expressão, irmão, sua vida só vai piorar. Mas se você der ouvidos à voz de Deus, você vai ser alimentado e Deus vai produzir vida em você. Você ouviu um amém? Quantos estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Amém. Quarta seta que o diabo joga. Nesse momento que você já está lá no posto, o diabo vai jogar outra seta de cansaço. Não, já não aguento mais a situação. Não, estou indisposto. Quem nunca falou isso? Não aguento mais lutar por isso. Não aguento mais começar a dieta na segunda. Não aguento mais cortar refrigerante. Não aguento mais fazer isso. Estou cansado de fazer já abri mão. Estou cansado de igreja, esse negócio de igreja. Já tentei célula. Quantas vezes já fui em célula? Quantas vezes já tentei ser líder, discipulado? O diabo vai jogando seta de incredulidade, de cansaço, de indisposição. Isso tudo, irmãos, é maligno. É o diabo tentando destruir a sua vida. Identifica as artimanhas do diabo, irmãos. Então, nós precisamos não apenas identificar aquilo que o Senhor disse a nosso respeito, mas precisamos identificar esses dardos inflamados do maligno e anulá-los pelo poder da fé. Você pode dizer amém? Então, essa é a quarta coisa que o diabo usa nesse momento. Às vezes já está passando pelo deserto. Vamos falar de passar pelo deserto. Até brinquei, né? Quem nunca já passou pelo deserto? Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é no momento do deserto que Deus mais gera milagres na nossa vida. Então você está passando, não sinta
menosprezado, não sinta o pior da turma. Nossa, todo mundo está num momento bom e eu estou aqui sofrendo. Não, irmãos. No mundo nós teremos aflições, mas também no momento do deserto que Deus vai suprir as nossas necessidades. Foi quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto que Deus mandou maná do céu para alimentar aquele povo. E diz que tinha uma nuvem durante o dia, porque o sol no deserto, né, irmãos, não precisa nem falar, que acompanhava aquele povo. E o deserto das madrugadas, da noite, é muito frio. E tinha uma coluna de fogo para esquentar aquele povo. Isso é provisão de Deus. Faltou água, Moisés vai lá, toca na rocha lá que vai sair água no deserto. Deus, nesse momento que você está passando, que você precisa, Deus vai te suprir. Vai suprir sua família, irmãos. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Se nós cremos, a gente vai ver a glória de Deus, onde quer que for. Agora, eu quero que você abra um versículo que está em Salmos, capítulo 40. Salmos 40, verso 1. Amém, irmãos, glória a Deus. Creio que Deus é capaz de mudar a sua história essa noite. Amém, se encontrou, diz amém. Repita comigo, eu creio na palavra do Senhor. Diga, eu creio no Deus que eu sirvo. Diga, eu creio no que Deus pode fazer na minha vida essa noite. Amém. Verso 1 diz, Salmos 40, verso 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, essa palavra é para incendiar o nosso espírito. É isso que Deus quer fazer com você essa noite. Tirar você de um charco de lama. Você está no pecado, irmãos, afundado no pecado. Eu creio, o Senhor é capaz de te dar a mão essa noite, tirar você desse charco de lama, colocar os seus pés sobre uma rocha, sobre um lugar seguro, porque Ele é Deus. O que Ele quer de você? Coloque a sua confiança no Senhor. Momento de adversidade, primeira coisa, coloque a sua confiança no Senhor. Você não deve confiar na sua inteligência própria, no seu braço, no seu dinheiro, nos seus recursos. Fomos chamados para confiar no Senhor. Irmão, sabe, às vezes Deus tem que levar a gente no limite. Às vezes o Senhor, sabe, eu creio muito, irmãos, que às vezes é propósito muito de Deus nos levar no poço, na lona. Sabe por quê, irmãos? Às vezes Deus quer derrubar a nossa casa. Às vezes sua casa, irmãos, está caindo. Está caindo, está desmoronando. E no lugar de você ficar reclamando que a sua casa está caindo, dê glória a Deus, sabe por quê? Mateus fala que tiveram duas casas, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. A casa sobre a areia caiu, sobre a rocha permaneceu. Se a sua casa está caindo é porque ela foi feita na areia. Foi com material que não é sólido. Está caindo, dê glória a Deus, porque Deus não faz remendo, Deus joga no chão e reconstrói de novo. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Então Ele vai mudar onde precisa mudar. Ele vai tocar onde precisa tocar. Vai doer. Vai doer muitas vezes. Tocar na ferida, irmãos. Ninguém quer. Eu lembro de contar aqui que eu contei nos outros cultos. Eu já falei isso. Poucas pessoas sabem, mas o pastor sabe, né? O Paulo César também, já chorou muito comigo, Marcos Paulo. O início do meu casamento foi muito punk, irmãos. Foi hardcore. Você que está casando aí, glória a Deus. Está querendo casar, Deus vai te abençoar. E eu lembro que eu passei muitas dificuldades com a minha esposa. Dificuldade de adaptação,
Dificuldades, eu estava vindo de outra igreja. E dificuldade, irmãos, de tudo. Você pensar em dificuldade. Era só dificuldade. Nos primeiros 3 meses, então, nem fala. E nos primeiros 3 meses aconteceu algo muito, muito chocante na minha vida. A gente estava discutindo, eu era nervoso, a Ludmila muito nervosa também. Aí, a gente discutindo lá, ela pegou o armário novinho, cheio de panela e jogou no chão. Prá! Quebrou tudo. Você tá rindo porque não foi com você, né? Aí quebrou as vasilhas tudo. Eu falei, Deus, eu tenho 2. Eu sentei na cama, eu lembro como fosse exatamente hoje. Eu falei, Deus, eu tenho 2 opções. Ou eu saio correndo aqui, sumo e não volto mais nunca para essa casa. Ou eu faço uma besteira. Aí Deus falou, você não vai fazer nenhum dos dois. Você vai levantar aquele armário e catar os cacos tudinho. Eu fui lá e catei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou top. Sou top demais. Realmente, eu catei os cacos. Sou tão top que passou alguns meses depois eu peguei a televisão e joguei no chão. Mas foi só isso, irmãos. Não quero escandalizar os irmãos, tá? Você que case. Irmãos, foi muito difícil no início do meu casamento. Pastor Júnior, eu só chorava com ele, mas com a pastora Ivanilda. Só chorava. Vinha pra era só choro. Eu, misericórdia, acabou minha vida. Eu achei que tinha começado. Foi difícil. Irmãos, eu tive que confiar no Senhor. Eu tive que confiar no Senhor. Agora tá aí, irmãos, é bom demais. A gente custa brigar. Quando briga a gente nem levanta a voz. Na verdade, crente não briga, troca ideia, né? Ideias contrárias. Então, irmãos, eu fico olhando, irmãos, confie no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. Ponha a sua esperança. A casa está caindo, irmãos, relaxa. A casa do meu pai há muitas moradas. Está escrito. Eu queria só compartilhar mais 2 coisas aqui. No momento de dificuldade, irmãos, aproxime-se do Senhor. Em Tiago diz que chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. A cada passo que você dá em relação a Deus, irmãos, Deus dá outro em relação a você. Mas se fala, Deus já habita em mim. E é verdade, Ele não pode estar mais próximo que Ele já está. Mas o Senhor está querendo falar de relacionamento, de intimidade. Às vezes eu tenho que jogar no poço você para você aprender a servir de verdade. Voltar para as origens, ao primeiro amor, né? Sabe o amor que está em primeiro lugar. Às vezes Deus tem que te dar um chacoalhão e falar, filho, aqui ó, estou aqui ó, querendo relacionar com você. Volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a jejuar, volta para a sua célula, volta para o seu discipulado, volte às primeiras obras, lembra-te onde você caiu, te arrependa. Às vezes o Senhor tem que fazer isso com a gente, sabe? Para a gente acordar, opa, peraí cara, eu lembrei da experiência aqui, agora, eu lembro que a gente mudou daqui, né, durante algum tempo, a gente abandonou a célula, eu, Marcos Paulo, Paulo César, minha mãe mudou para outro setor, a gente vendeu a casa, acho que foi em 2002, 2003, e eu morava no fundo da casa de uma senhora, né, eu e meus irmãos. Uma vez um cara foi roubar o som da dona da casa da frente, e eu fui atrás desse cara, metido a valentão, estava desviado, né, aí eu não sabia, o cara que tinha roubado o som era o maior traficante da região, tal de Rick. O cara uma vez tomou 19 tiros e não morreu. Você pensa. E esse cara, aí eu fui pro bar vender um City Pass com um gordinho lá, amigo nosso, o Murilo. Entrei dentro do bar, no outro dia isso, né? Depois que eu tinha pegado ele e jogado ele na parede e tal, forçando ele a mostrar. Parece que eu tenho físico para bater num cara, hein, irmãos? A mostra onde estava o toca-CD, ele não falou, e etc. Irmãos, a gente entrou dentro de um carro e foi atrás desse cara. No que a gente chegou perto dele, o parceiro dele arrancou uma arma assim, deu 3 tiros no rumo do carro, não pegou um. Aí eu já fiquei. Aí no outro dia, esse dia que eu entrei dentro do bar, eu entrei, fui vender o City Pass, passou um carro, um Passat. Tinha 5 caras dentro do Passat. Eu estava na porta do bar. E o Passat parou lá na frente, viu a gente e veio dando ré. Já viu o barulhinho de ré? Zzz, aquele barulhinho. Irmãos, o que esse cara veio, eu falei, é os caras. Eles pararam na frente. No que ele parou, um arrancou o revólver, assim, apontou para mim. Eu saí num tiro dentro desse bar. E entrei dentro do banheiro, comecei a ligar para a polícia, querer chorar, mas esse outro menino. Aí eu falei, cara, eu vou voltar para Jesus logo, cara.
Eu lembro, no outro dia eu peguei minha mala e vim pro Vera Cruz. Falei, pastor, tô de volta. Não era o pastor, não era Júnior, né? Aí, irmãos, me aproximei de Deus na hora. Nossas adversidades deveriam nos aproximar de Deus, não nos afastar. Outra coisa, na hora de adversidade, irmãos, não se afaste dos seus irmãos. Aproxima. Você não tem placa escrito Superman, Mulher Maravilha na sua testa. Você é humano, igual eu e você. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que a gente. Elias uma hora estava fazendo fogo do céu descer, a chuva parar, e outra hora estava dentro de uma caverna coado, com medo de uma mulher. Você entende? Nós somos, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Não se isole nos momentos de dificuldade. Ao contrário, abrace. Talvez você esteja falando, não, tá tudo bem, eu tô top, minha casa tá legal, tá tudo certo. Mas deixa eu te falar, talvez exista alguém do seu lado que nesse momento tá aí sorrindo por fora e chorando por dentro, dando um abraço, dando um amigo de verdade que olha no olho e fala, pode falar tudo, fala tudo, eu sou seu amigo, vou com você até o fim. Sabe, eu tenho muitos amigos, irmãos, mas, irmãos, eu tenho pessoas que eu falo, que eu tenho certeza, irmãos, que eu posso falar o que for para elas, que elas vão me ouvir de braços abertos. Eu quero ser uma pessoa dessa, irmãos. Que você também seja uma pessoa dessa, amém? Seja amigo. Não se afaste, se aproxime de Deus. Terceira coisa que nós precisamos no meio das adversidades: confesse a palavra. Última coisa. Eu quero ler um versículo, estava comentando com Paulo César esses dias. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Você está me entendendo? Está entendendo a palavra? Diga glória a Deus, irmãos. Hebreus capítulo 3. Vou ler, faça um pouquinho sobre confissão. Você vai confessar a palavra. Hebreus capítulo 3, verso 1. Antes de Tiago. Amém? Podemos ler? Hebreus 3:1 diz: portanto, santos irmãos da Igreja Bom Pastor, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Olha só, fixe os seus pensamentos em Jesus, o qual nós confessamos. Nós confessamos Jesus. Capítulo 4 de Hebreus também, verso 14. 4:14. Diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Você pode dizer amém? Irmãos, ao poder de confessar. A vida cristã, o cristianismo, é um estilo de vida de confissão. O cristianismo nasce com uma confissão. A confissão de que Jesus é o nosso Senhor. Romanos 10:9. Se você crer com o seu coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Salvação vem através de confissão. É crer e confessar com a boca. Mas a vida cristã não começa e termina aí. Só que a trajetória dela todinha é uma trajetória de confissão na nossa fé. Então, qual que é a vontade do Senhor? O que o Senhor quer nos ensinar? Irmãos, momento de adversidade, momento de poço, confesse a palavra. Confesse a palavra. Confesse a palavra. Confesse aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Confesse o que o Senhor diz que você é. Nunca confesse dúvidas, irmãos. Deus tem falado disso muito no meu coração. Apegue-se com firmeza à fé. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Você não vive pelo que você vê. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o justo ele vai viver pela fé. Diga, eu vivo. Diga mais forte, eu vivo. Pela fé. Diga, eu ando
pela fé. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero dizer para você, você é alguém de fé. Você é um homem ou uma mulher de fé. O seu coração já está cheio de fé. O Senhor já depositou fé dentro do seu coração, dentro do meu coração. E se Deus já depositou porção de fé no meu coração, nós não podemos, é incoerente eu confessar dúvida. Nós não nascemos para confessar dúvidas. Nós nascemos para confessar fé. E fé é confiar. Confiar no que Deus disse a seu respeito. O que Deus disse a respeito da sua família. O que Deus disse a respeito do seu ministério. O que Deus disse a respeito do seu casamento. O que Deus disse a respeito do seu relacionamento. Da sua vida espiritual. O que Ele disse? Confesse o que Ele disse. Vou te falar uma mentira que o diabo disse para mim há muitos anos. O diabo falou um dia para mim: você é inconstante. Falou a vida inteira. Um dia o Senhor falou: mentira, você não é inconstante, você é constante. Eu falei: Deus, tá bom, pela fé, mas na minha prática. Eu falei assim: eu vou te mostrar. Você levanta todo dia cedo? Levanto. Você trabalha todo dia? Trabalho. Você escova o dente todo dia? Escova. Você come todo dia? Come. Você tem vários hábitos todo dia que você faz todo dia? Eu tenho. Assim, você é constante. Você tem áreas da sua vida que você ainda tem inconstâncias. Mas você é alguém constante. Você é alguém de espírito puro, coração puro, de espírito inabalável. Esse é o versículo que eu mais ouvi na minha vida do meu discipulador. Você tem um coração puro, um espírito inabalável. Vou te falar mais uma vez para a gente finalizar. Você não é o que você acha que você é o que Deus disse a seu respeito. A sua família é uma família de Deus. Esse poço que talvez você esteja, irmãos, ele é muito raso para a mão de Deus. Onde Deus vai te alcançar onde você estiver. Oh, Espírito Santo. Irmãos, existe um amigo de Jesus chamado Lázaro, vocês sabem. É tão interessante que Jesus amava Lázaro. E Lázaro morreu e diz que Jesus fez o quê? Jesus chorou. Você já parou para pensar por que Jesus chorou por alguém que ele ia ressuscitar? Sabe que Jesus não sabia Jesus sabia que ele tinha o poder para ressuscitar. Não que ele quisesse. Era o Deus na terra. Por quê? Porque ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro. Quer dizer que o Senhor te ama. E o Senhor não vai deixar a sua vida estar nesse sepulcro espiritual. O Senhor não vai te deixar nesse sepulcro medíocre que você possa estar. O Senhor não vai deixar a sua família da forma como está. Sabe o que o Senhor está te falando essa noite? Está falando que Ele mesmo falou para Lázaro: Lázaro, venha para fora. Você pode ouvir isso de Deus hoje? Você pode ouvir o Senhor: venha para fora. Saia desse poço que você está do pecado, de incredulidade. Levante-se. Está falando para nós isso. Posso ouvir a voz de Deus me falando isso, meu espírito. Sai desse poço onde você está. E diz que Lázaro, irmãos, mesmo depois de 4 dias, você já estava cheirando mal. Talvez você esteja cheirando mal, irmãos. A situação já está fedendo. Você já fala: não tem jeito mais. Não tem solução humana para isso. Talvez você fala: não consigo acreditar que essa pessoa vai converter. Não consigo acreditar que a minha vida mais... Talvez nem você não acredita mais em você mesmo. Não precisa. Você tem alguém que acredita em você. Acredite nele. Acredite nessa palavra. Amém? Quando creem nessa palavra, diga glória a Deus.